No vídeo de hoje, vamos falar sobre a contratação de aprendiz e pessoa portadora de deficiência. Se você não me conhece, meu nome é Luciana, sou diretora da área trabalhista e previdenciária aqui da Astec Contabilidade. E antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal. Assim você vai ser sempre avisado, ativar lá o sininho, aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar um conteúdo novo. Bom, vamos iniciar falando sobre a contratação do aprendiz. Trata-se de uma obrigatoriedade, então as empresas estão obrigadas sob pena de multa. A empresa que descumprir, que estiver obrigada, e descumprir essa exigência legal, ela pode sofrer autuação em caso de fiscalização trabalhista. Lembrando que agora com o e-social, que é a escrituração digital, o governo tem todos os dados das empresas que nós enviamos de forma detalhada. Então, o governo sabe quando a empresa está obrigada e quando ela está descumprindo essa obrigação. Então, fica fácil fazer essa fiscalização até de forma eletrônica. O aprendiz é aquele jovem com idade entre 14 e 24 anos, que está sendo inserido agora no mercado de trabalho. Inclusive, o legislador, quando fez essa lei, esse foi o objetivo, né, de ajudar com que esses jovens tenham esse ingresso aí no mercado de trabalho, já que as empresas estão obrigadas a cumprir essa cota, né? Então, um requisito importante é que ele esteja matriculado num curso de aprendizagem. E esse curso não pode ser qualquer curso, onde muita gente confunde, às vezes com algum curso técnico, algum curso até faculdade. Não, não é. É um curso específico de aprendizagem, registrado devidamente no Ministério do Trabalho e ministrado por empresas autorizadas. Normalmente são aquelas entidades do Sistema S, o SESI, o SENAC, né? Ou até algumas entidades que têm essa autorização do Ministério do Trabalho para ministrar esses cursos de aprendizagem. Vamos falar agora das empresas que estão obrigadas à contratação de aprendiz. Todas as empresas estão obrigadas, exceto as que estão enquadradas no Simples, no regime de tributação do Simples Nacional. Essas podem contratar nessa condição de aprendiz, mas elas não estão obrigadas, ou seja, não contratando não vão sofrer penalidades. Caso contratem, vai ser uma mera liberalidade, uma faculdade da empresa. Já as empresas que são optantes por outros regimes de tributação estão obrigadas a contratar de 5% a 15% do total dos seus empregados, de funções que demandam formação profissional. Isso é uma questão que a gente tem que avaliar devido à função, né, que o empregado vai exercer, de acordo com o CBO, lá vai estar discriminado quando demanda formação profissional ou não. Por exemplo, nós não podemos colocar um aprendiz do lado de um engenheiro, porque o engenheiro precisa de formação, né, de nível superior para poder exercer essa função. Não basta ele ficar ao lado do engenheiro que ele vai aprender a ser engenheiro, né? Então é uma função que não demanda formação profissional. Então essa análise tem que ser feita pela quantidade de empregado que a empresa possui, verificar as funções no CBO, achar a cota, né, de contratação que a empresa tem, de 5% a 15%, e aí sim a empresa efetivar essas contratações. Uma outra questão importante é que o contrato do aprendiz, ele não pode exceder a 2 anos. Então, no máximo 2 anos, ele vai ser extinto ou nesse tempo final de 2 anos, ou quando o aprendiz completar a idade máxima, que é de 24 anos. Existem algumas vantagens para a empresa que contrata o aprendiz. Uma delas é a redução da alíquota do FGTS, de 8% para 2%. O aprendiz é só 2%, o FGTS que a empresa recolhe. Outra questão é a do salário, que diferente de um empregado que não está regido por essa legislação, tem que seguir lá um piso previsto na convenção coletiva, né, do sindicato que representa a categoria. O aprendiz não. O salário dele será um mínimo
federal, compatível com as horas de trabalho que ele vai exercer. Então, a não ser que haja na convenção coletiva alguma regra mais benéfica para ele, né? E aí sim, tem que sempre observar a convenção coletiva em todas as questões, né? Então, nessa questão, se a convenção coletiva prever lá alguma questão mais benéfica, deve ser seguida, mas normalmente não tem, ele segue o salário mínimo federal. Uma outra questão importante é que somente as empresas com mais de 7 empregados é que estão obrigadas a contratar aprendiz. Então, que não sejam optantes do Simples e que também tenham mais de 7 empregados. E agora vamos falar sobre a obrigatoriedade das empresas de contratar pessoas portadoras de deficiência. Essa obrigação está prevista para empresas que tenham acima de 100 empregados e o percentual varia de 2 a 5% dos seus empregados. Então, existe lá uma tabelinha na legislação que variam esses percentuais, acima de 100 é 2% e tem lá uma tabelinha que chega no máximo de 5%. Em relação a essa questão, é importante que as empresas façam as adaptações necessárias para que esse empregado, né, portador de deficiência, ele tenha acessibilidade no local de trabalho, de acordo com a necessidade dele. Isso a empresa pode definir junto com a empresa que presta o serviço para ela de segurança e medicina do trabalho, e isso numa possível fiscalização, o auditor do trabalho vai fazer essa verificação. Se a empresa está adaptada, se ela promoveu todas essas modificações para que esse empregado tenha total acessibilidade para desempenhar o seu trabalho na empresa. É importante lembrar que após a empresa ter cumprido a sua cota, ter feito as suas contratações, de acordo com o percentual exigido por lei de pessoas portadoras de deficiência ou reabilitados da Previdência também enquadram nessa exigência. E importante que depois que ela cumpriu a sua cota, antes dela fazer o desligamento de algum empregado nessa condição, ela faça antes a contratação de um outro. Só promova a dispensa, o desligamento desse empregado quando ela já tiver outro, porque senão ela vai ficar com a cota reduzida. E lembrando o que eu falei no início do vídeo, hoje o governo tem de forma detalhada todas as informações que nós enviamos via escrituração digital, que é o e-social. Então ele vai saber que a empresa ficou lá 1, 2, 3 meses sem cumprir a sua cota e já seria um motivo de autuação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as outras pessoas e eu te vejo no próximo vídeo.